Salve galera, voltamos! Seja bem-vindo ao Universo Coringão, eu sou Anderson Sonsini. Vamos falar tudo sobre a vitória do Corinthians ontem sobre o Remo na Neoquímica Arena. Depois de quase 60 dias, o Corinthians voltou, o Campeonato Brasileiro voltou, as nossas competições caseiras voltaram e o Coringão já chegou ganhando uma vitória importantíssima nesse Campeonato Brasileiro por 3-0. Antes da gente falar rapidamente, sobre essa vitória do Corinthians, quero falar pra vocês aqui sobre essa ausência, O nosso canal é novo ainda, tá começando, Os nossos primeiros amigos já estão começando a chegar por aqui e eu sou muito feliz e muito grato por isso. Mas essa pausa pra Copa do Mundo, eu sei que muita gente, claro, vários canais segmentados, vários canais de Corinthians continuaram postando seus conteúdos, Algumas coisas aconteceram nesse período, mas eu sou um cara que trabalha em rádio, Eu trabalho na Rádio Transamérica, que agora mudou de nome, agora é Rádio TMC. E eu faço parte da equipe de esportes. Então, nessa Copa do Mundo nós tivemos muito trabalho. Vocês não fazem ideia do que é trabalhar numa Copa do Mundo. É uma coisa que dá muito trabalho, evidentemente, é bastante cansativo, mas é muito prazeroso e é uma oportunidade muito legal, para quem trabalha com esporte, você poder trabalhar numa Copa do Mundo, fazer parte de uma transmissão de Copa do Mundo. É um privilégio para poucos, então eu sou muito grato, muito feliz por isso. E por isso que nós tivemos essa pausa tão longa junto com o Corinthians, sem conteúdo aqui no nosso canal. Eu sei que a plataforma não gosta muito disso, mas infelizmente teve que ser feito dessa forma porque todas as minhas energias estavam concentradas realmente nessas transmissões de Copa do Mundo. Eu trabalhei em 31 jogos, na transmissão de 31 jogos nessa Copa do Mundo pela Transamérica TMC, então realmente é um período que consumiu bastante aí do meu tempo. E agora, com a nossa vida normalizada, a gente vai voltando aqui pro Universo Coringão, trazendo sempre a nossa opinião, sobre os jogos do Corinthians especialmente. Eu poderia ter falado ao longo desse tempo também, já que a gente está falando de Corinthians, poderia ter falado de transfer ban, já que o Corinthians está com 4 ativos aí. A gente pode falar de especulações, jogadores que podem vir, jogadores que podem sair. Nesse meio tempo teve especulação aí do Wesley, por exemplo, entre outras, e saídas de jogadores que são sempre iminentes, Sempre se fala muito no Breno Bidon, parece que vai ter uma proposta aí pelo André também. Mas aqui a gente costuma focar mais no futebol mesmo, pra gente poder falar mais de bola no campo. Claro que de vez em quando a gente vai também dar o nosso pitaco sobre as outras coisas do Corinthians, que são importantíssimas também. Mas por isso que nesse período também, sem jogos, eu preferi concentrar as minhas forças no meu trabalho principal, que é na Transamérica e nas transmissões de jogos de Copa do Mundo, o qual sou muito grato de ter participado. Inclusive, mais uma final de Copa do Mundo também pude participar, é um evento incrível e foi muito legal. Tem um trechinho, inclusive, nas minhas redes sociais, você viu aí, @Anderson_Sonsini, dá uma olhada lá, que você vai ver um trechinho do meu trabalho na transmissão da final da Copa do Mundo com o Éder Luiz narrando. Muito bacana. Bom, vamos voltar a falar de Corinthians aqui. E a gente, obviamente, já coloca na tela aí um pouquinho dos melhores momentos. Coringão que voltou, cheio de vontade. Eu acho que era quase que uma obrigação desses jogadores, Depois de tanto tempo parado, muito tempo de treinamento, os jogadores tiveram férias, depois tiveram os treinamentos com o Diniz, que é uma coisa que a gente pedia tanto, Que o Diniz tivesse tempo para poder trabalhar a sua forma de jogar com esses jogadores do Corinthians. E cada vez mais a gente vai vendo aí alguns pontos de Fernando Diniz, Você vê os jogadores atacando em bloco, sempre muito próximos um ao outro, buscando passe, abrindo espaços. Então a gente já consegue ver aí cada vez mais o trabalho do Fernando Diniz nesse time do Corinthians. E aconteceu ontem o que eu sempre cobro do time grande contra o time pequeno, com todo respeito ao Remo, mas o Remo não tem a grandeza do Corinthians e você também basta olhar a tabela de classificação, o Remo tá lá embaixo, na zona de rebaixamento, e o Corinthians, com o elenco que tem, realmente tem que jogar de uma forma melhor, como time grande, em casa, perante sua torcida, contra o time fraco, que é uma coisa que a gente viu que não aconteceu em vários jogos nesse ano, especialmente com o técnico anterior, que agora tá sofrendo lá com o rival. Engraçado, Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para pedir contratações, Porque no Corinthians ele vivia pedindo contratações. Lá no rival, parece que por enquanto ele ainda não tá fazendo isso. E nem pode contratar também, porque tem um transfer ban do outro lado lá também, Então vamos ver qual que vai ser a atitude dele lá. Aliás, deixa ele pra lá, Nunca gostei do trabalho dele. Sempre fui um crítico do trabalho dele. Eu acho o Fernando Diniz bem melhor. Até fui crítico da chegada do Diniz no Corinthians, não fui muito a favor, mas a gente tem que dar o braço a torcer, Quando as coisas estão dando certo, quando o trabalho está sendo bem feito, você vê que há uma evolução, a gente precisa elogiar aqui, E eu acho que é isso que está acontecendo no Corinthians. Como eu dizia, o time grande
ele tem que se impor contra o time pequeno. É assim que acontece, é assim que a gente vê os outros grandes times que são aqui do Brasil. Quando eles jogam contra os times menores, a facilidade é total. E foi o que aconteceu ontem, né? O Corinthians teve facilidade. Esse primeiro gol do Yuri Alberto, acho que teve até uma leve colaboração do goleiro aí. Foi meio com a mão mole na bola. Olha só, você vê aí na finalização, foi na mão dele, né? Eu acho que é uma falha do goleiro. Mas Yuri Alberto, que também continuo com as minhas ressalvas aqui. Eu ainda não esqueci o que o Yuri Alberto falou antes da parada para a Copa do Mundo, que ele tinha o desejo de ir embora. Mas ficou no ar, né, aquela história de como o torcedor vai reagir ao Yuri Alberto. Aí o Yuri volta, mete 2 gols, com certeza o torcedor dá uma acalmada e os ânimos vão voltando aos seus devidos lugares, né? E eu acho que o Yuri também, depois que parou de falar sobre esse assunto, com certeza também levado pelo seu empresário a falar desse assunto, já que o empresário dele, o André Curi, não tá mais com ele, o Yuri Alberto parou de falar desse assunto e as coisas vão se encaminhando normalmente aí no Corinthians. Vou trazer também aqui pra vocês a palavra do Fernando Diniz, que eu acho que a entrevista coletiva dele foi meio que padrão, mas eu acho que teve um trechinho, né? Um trechinho que foi muito importante da gente ouvir, já que a gente tem visto aí nas notícias que o Corinthians precisa urgentemente vender jogadores, né? E por um preço relativamente alto, porque a gente sabe que tem aí os transferbanas, o Corinthians está querendo se reforçar, o Fernando Diniz pediu jogadores, o Corinthians precisa mesmo se reforçar, e se perder jogadores precisa ter reposição, né? Não vai ser a base que vai salvar o Corinthians. Então, eu acho que o Fernando Diniz deu uma resposta muito importante, que eu acho que vale a pena a gente ouvir agora. Vou até colocar isso para vocês agora, a resposta do Fernando Diniz a uma pergunta do excelentíssimo Luiz Fabiani. Vamos ouvir por aqui. Diniz, aqui à sua direita, boa noite. Luiz Fabiani da Bandeirantes. Os seus posicionamentos antes da janela de transferência sempre foram de uma importância maior de manter o elenco do que propriamente de contratar jogadores. Os posicionamentos públicos da diretoria, até mesmo a situação financeira do clube, dizem que o clube tem que fazer algumas vendas significativas, seja agora ou ao final da temporada. Até que ponto você e a diretoria do Corinthians estão alinhados para essa janela que vem quanto à saída de jogadores e essa necessidade do Corinthians em vender? Eu acho que a gente está muito alinhado. Eu sei que o Corinthians precisa vender alguém. Talvez um jogador e tem que ser um jogador que entre um recurso grande para poder valer a pena. Então eu sempre soube disso. Se a gente pudesse segurar todos, para mim seria ótimo. Mas eu não sei até que ponto o Corinthians vai conseguir. E que se tiver que saia apenas um. E se a gente conseguir contratar alguém pontualmente, a diretoria também está se esforçando para fazê-lo. E vocês viram, né? Se o Corinthians tiver que vender um jogador, que seja um só. Um jogador apenas. Isso é muito importante porque a gente viu aí nas notícias que rolam que o Corinthians, por exemplo, se chegar uma proposta muito boa pelo Breno Bidon, o Corinthians vai vender. Se chegar uma proposta boa pelo André, o Corinthians vai vender. Se chegar alguma pelo Yuri Alberto, o Corinthians vai vender. Então o Corinthians não vai fazer lá tanto esforço assim para segurar os seus jogadores porque está desesperadamente precisando de dinheiro, né, para cobrir esses buracos aí que estão aparecendo aí nos últimos tempos. Salários atrasados, direitos de imagem atrasados, paga um e aí já vence outro mês, tem os transfer bans também, Fernando Diniz pedindo 1 ou 2 reforços aí. Então, importante, ele se posicionou claramente que realmente não gostaria de perder jogadores, e é muito claro, isso vai prejudicar o trabalho dele. Então achei bastante importante aí essa resposta do Fernando Diniz à pergunta do Luiz Fabiani, que se sair, que saia um jogador e por um bom valor, né, para também não prejudicar o trabalho do Diniz e não prejudicar o time do Corinthians. Certamente vai prejudicar demais. Então esperamos que realmente, se tiver que sair algum jogador, eu gostaria, por exemplo, que fosse o André, né? Eu acho que é uma peça de reposição que seria talvez um pouco mais fácil do que se saísse o Breno Bidon, porque o Breno Bidon tá jogando demais, né, gente? É um moleque que protege muito bem a bola, tem bom passe, boa visão de jogo. O crescimento do Breno Bidon é evidente, é muito claro. E nessa nossa campanha aí de se manter razoavelmente bem no Campeonato Brasileiro, que eu acho que esse é o grande objetivo do Corinthians, e claro, focar nas Copas, né, Copa do Brasil e Libertadores, o Breno Bidon é importantíssimo. Então, eu acho, na minha opinião, se tiver que rolar uma boa venda, espero que seja a venda do André e talvez algum outro jogador aí que de repente não seja tão importante assim no time titular do Corinthians, alguém da base, não sei. Mas acho que
especialmente o Breno Bidon, poderia ficar aí até o final do ano, pelo menos, né, pra gente ver como é que a gente consegue desenrolar essa campanha, principalmente nas Copas, até o final desse ano de 2026. Bom, acho que falando do jogo do Corinthians contra o Remo, né, o desempenho dos jogadores foi bom, né? Destaque pro Yuri Alberto, que fez 2 gols. Eu acho que o Labiad talvez não tenha ido tão bem. O Jesse Lingard entrou, talvez não tenha ido tão bem também. Mas enfim, alguns jogadores ainda retomando o ritmo, né? Outros conseguiram correr bastante também depois desse período de treinamentos. Eu acho que foi bem satisfatório esse jogo do Corinthians. Repito o que eu disse lá no começo, o time grande fez o papel dele, que é amassar o time pequeno. O Hugo Souza não fez nenhuma defesa importante nesse jogo. Então foi um jogo bem tranquilo, com um desempenho bacana de todos os jogadores, especialmente do Caio César também, né? Que fez esse outro gol aí também, que até bizarro o Bandeira ter levantado, né, a bandeira ali pra anular esse gol. Um lance que até, ó, você consegue ver aí que não há muita dificuldade nesse lance. Ele poderia, se é tão ajustado assim, ele poderia ter esperado. Mas aí o bracinho nervoso dele pra mostrar serviço acabou levantando a bandeira e levantou errado. Acabou estragando um grande momento. O corintiano comemorou, parou e depois comemorou de novo, né? Ele conseguiu, o Bandeira conseguiu estragar esse momento do gol. Poderia ter esperado um pouquinho, já que o lance era bem ajustado, e aí o gol teria sido validado sem interferência nenhuma do VAR. Eu acho que, no caso aí, o Bandeira foi mal nessa situação. Mas independente disso, 3-0, importantíssimo resultado para o Corinthians, e a gente coloca aqui a tabela de classificação na tela, onde o Corinthians, que estava ali, eu não lembro sinceramente qual era a posição do Corinthians, se era 12º lugar, porque os outros times já jogaram, então fica difícil você só tirar 3 pontos ali, né? O Corinthians tinha 24, provavelmente estava ali em 13º, 12º lugar, alguma coisa do tipo. Então, como tá muito embolado, né? Tirando, acho que os 2 primeiros colocados, o resto do campeonato tá muito embolado. Porque o Corinthians agora passou de 24 para 27 pontos, né? Tem aí a mesma quantidade de jogos que todos os outros, menos o Flamengo, né? Que tá com um jogo a menos ainda. Então o Corinthians tá bem posicionado nesse instante, na 7ª posição. Você vê, o próximo jogo é contra o Bahia, é um confronto direto, o Bahia tem 3 pontos a mais, o Corinthians pode igualar o Bahia, e você, olhando a tabela, você vê o Atlético Paranaense, por exemplo, tem 33 pontos. São 2 jogos, são 2 vitórias de diferença do Corinthians pro Atlético Paranaense. Então o campeonato tá tão embolado que o Corinthians saiu de lá de baixo da tabela com uma vitória, e se de repente engatar aí mais uns 2, 3 resultados positivos, o Corinthians consegue tranquilamente ficar aí entre os melhores do campeonato. Já consegue respirar um pouco mais aliviado, bem mais aliviado, na verdade, para poder seguir focando nas Copas, que eu acho que é o mais importante nesse ano. A gente sabe que Campeonato Brasileiro não tem como vencer, né? Pontos corridos fica um negócio até meio chato. Muita gente está até brigando com essa história de pontos corridos, que a justiça tira a emoção, né? Vai ficar sempre entre os 2 primeiros que estão lá, e basicamente vai ser isso aí mesmo. Então o Corinthians tem a sua chance focada aí nas Copas, né? Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Agora colocando na tela aqui os próximos jogos do Corinthians, né? O próximo jogo vai ser no domingo, às 4 da tarde contra o Bahia, o jogo fora de casa. Eu sei que o jogo é fora de casa, mas é um jogo que dá pra ganhar, né? É um jogo que dá pra ganhar, mesmo sendo fora de casa. Claro que o empate não é um mau resultado, é um bom resultado, mas eu acho que é um jogo ganhável, vamos colocar dessa forma, né? Depois tem Corinthians e Atlético Paranaense, já na próxima quinta, 7h30 da noite. E aí, olhos voltados para a Copa do Brasil. Internacional e Corinthians, o Inter também não tá bem, né? Vou até voltar aqui na tabela do campeonato. Você coloca o Internacional, tá em 14º, tá passando uma dificuldade danada. Então, mais um jogo aí que o Corinthians de repente pode arrumar um empatezinho lá no Sul e decidir em casa logo na sequência, uma semana depois. Aliás, uma semana não. Vai ser Copa do Brasil no final de semana, né? Como o calendário tá apertado, até os jogos de Copa do Brasil estão ficando aí pro final de semana. Vai ser no domingo, dia 2, 7h30 da noite. Jogo importante aí do Corinthians fora de casa contra o Internacional pela Copa do Brasil. E a sequência, o jogo da volta já é na quinta seguinte, às 8 da noite, na Neoquímica Arena. Então, essa vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, esse jogo é de oitavas, então a vaga para as quartas já vai ser decidida bem rapidamente, né? Eu acho bom quando é assim e não tem um espaçamento tão grande. Depois, Corinthians volta as atenções ao Brasileirão, Red Bull Bragantino e Corinthians no dia 9, e aí Libertadores, jogo difícil, eu considero um jogo bastante difícil. Rosário Central e Corinthians, jogo dia 13 às 9h30 da noite. E aí ao longo dos dias, dos campeonatos que vão passando, dos jogos que vão passando, a gente vai trazendo também
os próximos jogos do Coringão. Bom, galera, é isso aí. É isso aí para mais um vídeo de hoje. Quero agradecer demais você que ficou até aqui com a gente. Seja bem-vindo de volta aqui ao Universo Coringão. Estamos voltando com os nossos trabalhos. Se inscreva aqui no nosso canal. Já deixe seus comentários aqui sobre o que você está achando desse momento do Corinthians. Manda para os seus amigos, compartilhe para o crescimento do nosso canal, nosso projeto novo, que está cada vez devagarinho crescendo mais e mais, graças a você que está curtindo aqui o nosso trabalho. Então é isso, eu sou Anderson Sonsini, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo e vai Corinthians!